1 Pedro, capítulo 4. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Versículo 8. Uma nova vida em Cristo requer abnegação e renúncia do que é mal e dedicação e serviço na prática do bem. Sepultado o velho homem nas águas do batismo, é dado o start da vida cristã, a fim de que o Espírito Santo conceda doses diárias da pureza de Cristo. O batismo, porém, como um símbolo da morte e ressurreição de Cristo, não é garantia de santidade, mas apenas o início da jornada cristã. Pedro aprendeu esta lição a duras penas. Só compreendeu que não eram as suas obras, mas a perfeita obra do Senhor que o salvaria, quando o cantar do galo o despertou para encontrar o olhar penetrante e perdoador de seu Redentor. Cristo mesmo, após ser batizado, foi levado pelo Espírito ao deserto, de onde saiu vitorioso contra o diabo. Aqueles que entendem o batismo como um fim em si mesmo ou a solução de tudo, geralmente terminam como as sementes lançadas entre pedras ou entre espinhos. Mateus capítulo 13, versículos 20 ao 22. E logo abandonam o Evangelho que um dia os cativou. A exortação de Pedro rompe as barreiras do tempo e chega até nós como uma mensagem tão atual quanto o noticiário de amanhã. No tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus, amados? O apóstolo Paulo nos responde: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Precisamos estudar a palavra de Deus não para obter informações, mas para sermos por ela transformados. E esta transformação causa estranheza entre aqueles que eram acostumados ao nosso antigo estilo de vida. Alguns compreendem, outros, porém, tornam-se nossos perseguidores. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. E quer nós, os vivos, quanto aqueles que já morreram, todos tivemos a oportunidade de ser alcançados pelo Evangelho, porque Deus é o mesmo e não muda desde o princípio. Malaquias capítulo 3, versículo 6, Tiago capítulo 1, versículo 17. Só ao Senhor competirá julgar vivos e mortos, ou seja, aqueles que já morreram e serão ressuscitados no dia do seu juízo. Ora, o fim de todas as coisas está próximo, meus irmãos, e a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E o que irá separar os cabritos das ovelhas, Mateus capítulo 25, versículo 32, será justamente o amor e a obediência. Todos aqueles que permitiram que a perfeita obra do Espírito Santo fosse completada, que não a tomaram por mérito próprio, que preferiram se humilhar a revidar, que suspiraram e gemeram por causa das abominações que eram cometidas na terra, Ezequiel capítulo 9, versículo 4. Estes, colocados pelo Rei da Glória à sua destra, ouvirão: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus capítulo 25, versículo 34. Estes tiveram amor intenso uns para com os outros, amaram seus inimigos e aos seus perseguidores retribuíram com orações. Mateus capítulo 5, versículo 44. Eis a genuína transformação realizada pela palavra do amor. Amados, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus, que nossas palavras e serviço glorifiquem a Deus por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Portanto, não estranhemos o fogo ardente que surge no meio de nós, dando ênfase a este tipo de coisa, mas que a alegria que brota de um coração diariamente purificado pelo sangue de Cristo nos motive a perseverar
até alcançarmos a exultante alegria de ver o nosso Salvador regressar e de estarmos com Ele para sempre. Se pelo nome de Cristo somos injuriados, bem-aventurados somos, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus. É melhor sofrermos fazendo a vontade de Deus do que praticando o que não nos convém. Não considere, pois, sofrer como cristão motivo de vergonha, mas como oportunidade de glorificar a Deus com esse nome. Oremos, amados. Nosso Deus e Pai, é inevitável sofrermos quando julgados e perseguidos de forma injusta. A verdade é que o nosso coração se entristece e sentimos ainda mais saudades de um Deus que nunca vimos e de um céu que nunca fomos. O nosso Salvador carregou uma cruz que era nossa e morreu a nossa morte para que nele tenhamos vida e vida eterna. Então não te pedimos que não passemos por aflições, mas te pedimos que nos conceda a força e a fé necessárias para que possamos perseverar até o fim. Ouve o clamor do teu povo, Senhor, pois te oramos nos méritos e no nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, fiéis até o fim. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.